Iniciando então um simulado. Veja bem, de acordo com o artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, a circulação far-se-á pelo, nós vimos agora, por onde deve ser feita a circulação do veículo normalmente. Alternativa A, do lado esquerdo da pista. Alternativa B, no centro da pista. Alternativa C, lado direito da pista. E alternativa D, nenhuma das alternativas. Como nós vimos aqui agora, de acordo com o artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, a circulação far-se-á pelo lado direito da pista. Vamos conferir a resposta. Muito bem, a resposta está correta. Vamos para a próxima questão. Não é técnica adequada para a realização de uma ultrapassagem segura. Uma ultrapassagem segura. Existem vários procedimentos para que você faça uma ultrapassagem segura. E neste caso está pedindo que não é uma técnica. Então, quando você estiver fazendo aí a sua prova, observe, olha, não é uma técnica. Então, vou procurar uma coisa errada, uma coisa incorreta. Primeira alternativa, realizar a sinalização e redobrar a atenção é correto. Segunda alternativa, manter a distância de segurança antes de iniciar a manobra também é correto. Planejar o espaço necessário para a manobra completa também é correto. E alternativa D, ultrapassar pelo acostamento quando o trânsito estiver lento, de forma alguma é considerado uma infração gravíssima a ultrapassagem pelo acostamento. Então, segundo a pergunta, não é uma técnica adequada na realização de ultrapassagem, é a alternativa D, ultrapassar pelo acostamento quando o trânsito estiver muito lento. Está incorreta. Vamos conferir. A resposta está correta. Vamos para a próxima questão. Pedestres e animais soltos na via são condições adversas de... Então, olha só. Pedestres e animais soltos na via são condições adversas de... Alternativa A, rodovias. Alternativa B, vias. Alternativa C, motorista. E alternativa D, trânsito. Então, neste caso, o trânsito de pedestres e animais é uma condição adversa de trânsito. Veja bem, ó, a resposta está correta. Então, pedestres e animais soltos na via são condições adversas de trânsito. Por quê? Porque o pedestre transita e os animais também transitam. Então, neste caso, é uma condição adversa de trânsito. Continuando. As vias abertas à circulação de acordo com sua utilização classificam-se em... Como se classificam as vias públicas? Alternativa A, rodovias e vias locais. Alternativa B, vias urbanas e vias rurais. Alternativa C, rodovias e estradas. E alternativa D, vias de trânsito rápido, arteriais e coletoras. Vias de trânsito rápido, vias coletoras e rodovias. Como a pergunta pediu as vias abertas à circulação, neste caso é a alternativa B, vias urbanas e vias rurais. Informação muito importante, você deve anotar aí no seu caderno. As vias públicas se classificam em vias urbanas e vias rurais. Continuando, a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro, exceto quando o veículo a ser ultrapassado. Então veja bem, a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro, exceto quando o veículo a ser ultrapassado. Então vamos lá. Estiver em alta velocidade, estiver em baixa velocidade, estiver com o pisca-alerta ligado e estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda. Eu vou traduzir aqui a pergunta de forma bem simples e objetiva. Aqui está dizendo que a ultrapassagem de outro veículo deverá ser feita pela esquerda, até aqui em cima, nessa primeira vírgula. Depois, pulando lá para o final da pergunta, está falando exceto quando. Então, a ultrapassagem deve ser feita pela esquerda, exceto num caso.
Então, qual é essa situação? Alternativa D. Estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda. Então, se você pretende ultrapassar um veículo pela esquerda e esse veículo ele indica por sinal que vai virar para a esquerda, você não deve ultrapassá-lo, porque vai acontecer um acidente, porque você quer ultrapassar pela esquerda e ele quer virar para a esquerda. Então, neste caso, você não deve ultrapassar pela esquerda. Vamos conferir a resposta. Resposta correta. Muito bem. Hoje eu vou falar um pouco sobre regras de circulação em conduta ou normas de circulação em conduta. É um breve resumo sobre esse conteúdo que é bastante importante para a prova do Detran. Então vamos lá. Quais são os principais deveres dos usuários da via? O CTB estabelece que os usuários das vias devem abster-se de não fazer. Então, olha só. O CTB é o Código de Trânsito Brasileiro e ele estabelece que os usuários das vias devem abster-se de não fazer. Isso é, não devem fazer. Então, o Código de Trânsito ele passa para o condutor a informação das coisas que ele não deve praticar no trânsito. Então, veja bem. Todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, pessoas ou animais, ou ainda causar danos à propriedade pública ou privada. Então, o condutor não deve fazer isso, constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos. Então, você como condutor deve evitar obstruir o trânsito ou tornar o trânsito perigoso de qualquer forma. Obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso atirando, depositando ou abandonando na via objetos ou substâncias ou nela criando qualquer outro obstáculo. Inclusive, o próprio condutor ele pode ser um obstáculo parando o carro na via sem um motivo justificado. Jogar para fora do veículo também qualquer objeto constitui infração de trânsito. Muito bem. Além disso, os condutores também têm como deveres verificar a existência e o correto funcionamento dos equipamentos obrigatórios antes de colocar o veículo em circulação. Então, antes de colocar o seu veículo nas vias públicas, o condutor deve verificar os componentes do veículo, como seta, limpador de para-brisa, farol, farolete e assim por diante. Ainda, assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino. Se não for o suficiente o combustível, também é considerado uma infração de trânsito. Caso o veículo pare na via por falta de combustível, é considerado uma infração de trânsito. Ter no mínimo sobre o seu veículo, ter um domínio sobre o seu veículo a todo momento, dirigindo com atenção e os cuidados indispensáveis à segurança no trânsito. Então, o condutor, quando ele coloca o seu veículo em movimento, ele deve ter domínio do seu veículo, ele deve ter habilidade. Quais são as normas para o percurso de veículos motorizados em via? Quais são as normas? Vamos lá. Veículos motorizados em movimentos nas vias devem seguir as seguintes normas. Está aqui em cima, olha. Quais são elas? Mão de direção ou mão direcional deve ser realizada pelo lado direito da via, admitidas-se as exceções, como por exemplo, em alguns casos de ultrapassagem. Então anote aí no seu caderno, normalmente o veículo será conduzido à direita da via. Não tem relação com preferência em cruzamento não sinalizado com o veículo que vier à direita. Neste caso está falando assim, todos os veículos devem ser conduzidos por via de regra à direita da via, mas existe exceção, como a ultrapassagem, por exemplo. Para você fazer uma ultrapassagem, você vai sair da faixa da direita e vai ir para a faixa da esquerda para fazer a manobra de ultrapassagem. Ainda, distância lateral de segurança. O condutor deverá manter a distância lateral de 1,5 m em relação aos demais veículos e também ao bordo da pista e também em relação ao ciclista. Então o condutor ele deve manter essa distância aqui lateral dos veículos, inclusive de bicicletas.
Distância frontal de segurança. Bastante interessante essa questão da distância frontal de segurança, que ela é considerada uma distância segura da regra dos 2 segundos, considerando-se no momento as condições climáticas do trânsito, as condições climáticas, as condições do trânsito, do veículo e da carga. Veja bem, existe uma regra que ela é chamada regra de 2 segundos, que o condutor ele vai manter do veículo que segue à sua frente. O condutor ele vai estabelecer um ponto de referência, que pode ser uma placa, pode ser uma árvore, e quando o veículo que estiver à sua frente passar por esse ponto de referência, aí o condutor ele vai contar 2 segundos até chegar nesse ponto de referência. E essa regra é chamada de regra dos 2 segundos. Algumas pessoas, elas pensam que a distância de segurança é quando você vê o veículo, você vê o pneu do veículo da frente encostado no chão, encostado no asfalto. Então, quando o condutor ele consegue ver o pneu do veículo que segue à sua frente encostado no asfalto, ele considera essa distância uma distância segura. E nem sempre é verdade. Por quê? Vai depender da velocidade. Se você estiver numa velocidade de 40 km por hora, talvez essa seja uma distância segura. Mas se você estiver numa velocidade de 80 km por hora, essa distância já não pode mais ser segura. Então, a distância de segurança ela depende da velocidade do veículo. Quanto maior a velocidade, maior é a distância que você vai manter do veículo que segue à sua frente. Ainda, além da distância frontal, distância lateral e a mão direcional, no caso que é a mão à direita, o que mais o condutor ele deve fazer? Veja bem, pista com várias faixas de trânsito no mesmo sentido. Pista com várias faixas de trânsito no mesmo sentido. A faixa da direita é destinada aos veículos maiores e mais lentos, é uma regra. Então, se uma pista de rolamento comportar várias faixas de trânsito no mesmo sentido, as da direita são destinadas aos veículos maiores e mais pesados. E a faixa da esquerda deve ser usada por veículos com maior velocidade ou para ultrapassagem, tá certo? Então, a faixa da direita é destinada aos veículos mais lentos e a faixa da esquerda é destinada à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos que estiverem em maior velocidade. Continuando. Trânsito de veículos sobre calçadas. Pode ou não pode? Você pode andar com seu veículo sobre a calçada? Essa pergunta ela é perigosa. Costuma cair na prova. Quando o condutor poderá transitar com seu veículo sobre a calçada? Alternativa A. Nunca. Não será permitida o trânsito de veículos sobre a calçada. Está incorreto. É permitido sim o trânsito de veículos sobre calçadas e passeios, desde que seja para entrar ou sair de garagens e áreas especiais de estacionamento, ok? Continuando, responsabilidade hierárquica entre os usuários em relação à segurança. Primeiro, veículos de maior porte são responsáveis pelos de menor porte. Segundo, veículos motorizados responsáveis pelos não motorizados. E por último, terceiro, todos os veículos juntos pelo bem-estar e segurança do pedestre, ok? Então nós vimos aqui um pouquinho sobre as regras de circulação de trânsito. Vamos fazer aqui uma breve revisão antes de irmos para a correção das atividades. Olha só. Então, sobre regras de circulação e conduta. Quais são os principais deveres dos usuários da via? Não constituir perigo ou obstáculo para o trânsito, não obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, verificar a existência dos equipamentos, se o funcionamento dos equipamentos, se está tudo funcionando de forma correta, assegurar-se da existência de combustível suficiente, ter domínio do seu veículo, sobre as normas de circulação sobre a via, mão direcional, normalmente o veículo será conduzido à direita da via, mas existe exceção, a distância de segurança lateral, que é de 1,5 m, dos demais veículos e também do ciclista, a distância frontal, que é a regra dos 2 segundos, a pista com várias faixas de trânsito no mesmo sentido,
as da direita para os veículos mais pesados e as da esquerda para os veículos mais leves e ultrapassagem. Trânsito de veículos sobre calçadas pode, desde que seja para entrar ou sair de garagens e estacionamentos. Os veículos maiores são responsáveis pelos veículos menores. Os veículos motorizados são responsáveis pelos veículos não motorizados. E todos os veículos juntos são responsáveis pelos pedestres, ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificações, porque amanhã nós estaremos aqui de volta.